A melhor estratégia para ter bons sonhos lúcidos. Eu já falei algumas vezes que eu discordo muito da estratégia que a gente chama clássica, né, tradicional, de desenvolver sonhos lúcidos, que é uma estratégia baseada na parapsicologia e na hipnose. Muitas pessoas aprenderam a fazer sonhos lúcidos, vamos chamar assim, controlando a mente, comandando a mente para ter sonhos lúcidos. O que eles querem? Eles querem ter o sonho que eles escolheram ter. Isso acontece também para o pessoal que faz shifting. Eles querem uma determinada experiência de viagem para uma dimensão, uma realidade previamente escolhida. Se eles fazem isso durante o sono, eles estão fazendo de maneira muito similar ao sonho lúcido. Se eles estão fazendo isso acordado, eles estão entrando num transe que também é similar. Por isso que eu quero deixar bem claro que a diferença dessas duas abordagens é uma diferença mais filosófica, tá, do que experiencial. Como assim? Quando você faz uma experiência de sonho lúcido, ou você parte de um paradigma, de uma filosofia, de uma mentalidade de que o universo é físico, então você tem aqui o teu cérebro e você comanda o teu cérebro para fazer um sonho lúcido, ou você parte de uma mentalidade filosófica, mental, metafísica, se você preferir chamar. E dessa mentalidade, você aceita que o universo é puro pensamento, e você pode fazer com que a tua mente saia para uma outra dimensão da realidade. E essa dimensão existe, de uma certa maneira, talvez num potencial de existência diferente do potencial de existência daqui desse mundo que nós costumamos chamar de mundo 4D, das 4 dimensões, comprimento, largura, altura e tempo. Então nós consideramos que esse mundo 4D aqui seria uma das dimensões, e dentro dessa mentalidade filosófica que a gente chama de não dualista, nós consideramos que a gente modifica o nosso pensamento e modificamos a nossa percepção. Então, dentro do sonho lúcido, se você vê dessa maneira filosófica, você está fazendo uma visita a outra realidade a partir dos teus sonhos. Se você está usando a mentalidade dualista, cientificista, você está comandando e alterando a sua mente dentro do seu próprio crânio. Então, eu quero dizer o seguinte, eu discordo um pouco dessa forma, do formato baseado na visão dualista, de que você pode comandar os teus sonhos. Por quê? Você pode até comandar, mas eles serão vazios de significado para você. Eles não terão uma conexão clara, ou pelo menos não muito forte, com a tua essência metafísica, divina, cósmica. Então você pode ter um sonho que, na verdade, é como os psicólogos muitas vezes falam, os analistas muitas vezes falam, é apenas um reprocessamento do teu pensamento do dia a dia. Você repensa o mundo, você pega várias e várias informações do mundo e reprocessa isso e produz um sonho, que pode ter algum nível, algum limite de lucidez ou não. Mas não é necessariamente um sonho com um significado transpessoal, holístico, metafísico. Então a ideia, dentro desse processo, é entender que o sonho lúcido depende muito da sua forma de pensar. Depende muito de se você está entendendo o sonho lúcido como uma experiência de modificação cerebral, comandando pelo consciente para o seu inconsciente, ou você está fazendo ao contrário. Você está considerando que o universo todo está aqui e você pode navegar filosoficamente ou metafisicamente por ele e ter contato com outras realidades, outros aspectos da realidade perceptiva, usando o teu sonho como nave para navegar, não é? Como canal para navegar para essas outras realidades. Então entenda, o sonho lúcido, que pela minha forma de entender, é um tipo de shifting. Por quê? É uma transição da sua consciência para uma nova forma de entender o mundo. Uma realidade que a gente pode chamar de paralela, ou uma realidade que você pode chamar de selecionada, escolhida, mas não necessariamente pelo seu consciente. Dentro dessa visão, uma visão não dualista, essa mudança de realidade é escolhida pelo seu eu interior, pelo seu eu maior, eu superior, tem vários nomes para isso. E eles te dão essas informações para você aprender alguma coisa com isso. Tá? Então, só para comparar bem, quando as pessoas entendem o sonho lúcido como uma experiência neurológica de comando, eles começam a inventar várias técnicas baseadas nos estudos de como a mente humana funciona. Se você entra no sonho, o teu córtex pré-frontal ele trabalha menos. Então você produz menos ondas de frequência beta e produz mais ondas alfa. Então você tem dificuldade de fazer o raciocínio dedutivo, que está muito no córtex pré-frontal. Mas o raciocínio indutivo, que está nas partes mais primitivas do cérebro, você continua fazendo. Você pode continuar pensando, mas tem uma certa dificuldade de ter aquela análise crítica e questionadora que muitas vezes as pessoas associam com estar consciente. Mas não significa necessariamente que você não está consciente no sonho. O que significa é que a sua mente está mais focada, mais concentrada.
Imagina você, por exemplo, assistindo um filme no cinema, na TV, uma coisa que você gosta muito. Você está uma mente tão focada no que você está vendo que provavelmente você não vai pensar em outras coisas. Se a sua mente dispersar em pensar em outras coisas, você perde um pouco da experiência, do interesse. Olha, se você pensar bem, considerar que a lucidez é quando você está com a mente bem focada, quando você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, até no dia a dia, tua mente não está focada, você não tem lucidez. Ah, eu estou querendo trabalhar e estou pensando, sei lá, numa festa que eu vou ter hoje à noite e eu não estou pensando no trabalho. Aí você distrai e erra alguma coisa do trabalho. Estar focado, muitas vezes, você não pensa em duas, três coisas ao mesmo tempo. E muita gente confunde lucidez com estar pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Não é. Lucidez é você tomar decisões. Lucidez não é você pensar em várias coisas ao mesmo tempo e ter essa liberdade de mudar de ideia toda hora. Lucidez é você tomar uma decisão durante uma experiência que pode ser acordado, pode ser um sonho. Agora que eu entendi isso, vamos só lembrar o seguinte: quando as pessoas falam em controlar o sonho, comandar o sonho, fazer um sonho se tornar lúcido, aprendem várias técnicas em livros, em vídeos, de como você fazer isso acontecer. Uma das coisas que vocês fazem, praticam fazer, e eu mesmo já fiz no passado, é, por exemplo, tentar olhar um número, ou escrever um texto e tentar ler esse texto, ou tentar olhar as horas. Porque vocês sabem que essa visão parece que vai ter mais dificuldade, porque ler os números conscientemente dificultaria você fazer isso durante um sono. Aí você perceberia que você está sonhando e aumentaria a sua lucidez no sonho, você perceber que está sonhando. Só que essa explicação eu considero ela inválida. O que acontece é que se você está no meio de um sonho e você decide parar o que você está pensando e fazendo e começar a procurar algo para ler, ou levantar a mão para prestar atenção na mão, e outras ferramentas, outras técnicas, outras metodologias como essa, o que você está fazendo é mudar de ideia. Quando você muda de ideia, você está dizendo para sua mente que não está interessante aquilo, você quer mudar de ideia para fazer uma outra coisa. Você está se esforçando para sair daquela experiência perceptiva e passar para uma outra, que é o que você escolheu, que você talvez tenha treinado, que é olhar o relógio, olhar umas letras, ou fala para si mesmo: estou sonhando. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa pratica essa técnica, ela simplesmente acorda. Ela sai dessa experiência de sonho lúcido ao invés de tornar o sonho mais lúcido. Mas algumas vezes ela consegue dizer: estou sonhando. E essa compreensão dela, parece a ela que ela está controlando o sonho. Não, o que simplesmente ela está fazendo é tomando uma decisão de lembrar que está sonhando. Mas eu não acho que essa forma seja uma das mais úteis, porque você está forçando a tua mente consciente sobre o sonho. Eu considero que a melhor forma é você apenas treinar e se esforçar para fazer os 4 estágios de aprofundamento da sua percepção do sonho. E quais são esses estágios? Tem 4 estágios. A melhor estratégia para sonhos lúcidos é aprender a recordar do sonho, e você praticar isso primeiro. Depois, aprender a entender, ou pelo menos intuir qual é o significado do sonho para você. Depois você busca aumentar sua nitidez no sonho, perceber com mais detalhes. Você começa a esperar e pedir e se motivar para fazer isso, e o seu próprio subconsciente e consciente, como você prefere chamar, te ajuda a aumentar a nitidez. E por último, aí sim, você pode começar a perceber e ter lucidez, maior lucidez durante o sonho. Essa estratégia desses 4 pontos não é conseguido você forçando do consciente para o subconsciente, para o seu eu superior, para o seu eu interior. Ao contrário, é sim você valorizando e dando importância a isso. E qual é a melhor forma de dar importância a isso? Anotando. Anotando seus sonhos. Todos os dias, de manhã, você acorda numa experiência e com certeza você teve sonhos. Algumas vezes você teve 4, outras vezes 5, outras vezes 6 sonhos. O mais provável é isso, você ter tido pelo menos uns 6 sonhos. Por quê? Porque a gente tem sonhos mais ou menos que duram um período, um ciclo de sono. O ciclo de sono normalmente são 90 minutos. E nesses 90 minutos a gente tem um período, normalmente no final desse ciclo, de mais ou menos 15 a 20 minutos, em média, tá? Isso pode variar muito. E que é o chamado sono REM, em que os olhos ficam mexendo com as pálpebras fechadas. O que significa? Que você está num estado neurológico de frequências alfa no cérebro e você pode experimentar melhor as sensações do sonho. Mas é isso que é importante você entender. O que é a melhor técnica para você sonhar? Você anota primeiro tudo que você recordar do sonho. Ah, mas eu não estou recordando nada. Paciência, você anota, acorda de manhã, você vai ter algumas ideias do teu sonho. Se o sonho tiver um impacto emocional maior, talvez você lembre melhor. Evidente, evite acordar com despertador, porque se você acordar com despertador, vai ser mais difícil você lembrar do sonho.
Durma mais cedo. Aprenda a dormir mais cedo. Você quer poder acordar mais cedo, com calma, sem despertador? Aprenda a dormir mais cedo. Eu durmo meia-noite. Aprenda a dormir 11 horas, relaxadamente, sem olhar para o celular, acalmando a mente, para você acordar cedo, depois de mais ou menos 7 horas de sono. Todo mundo acorda naturalmente. Mais ou menos, é uma média. A não ser que você esteja muito, muito cansado ou esteja doente. Mas a média de sono, mais ou menos, é entre 6 horas e meia até 7 horas e meia de sono. Então, o objetivo dessa técnica é você motivar o teu inconsciente, avisando para a tua mente interior que você está respeitando os sonhos como fonte de informação, como fonte de experiência, como fonte de aprendizagem para você. Então, o que você faz? Você anota teu sonho e aí você anota e cada vez para um pouquinho e pensa para ver se aparece mais alguma coisa. Sempre puxa um pouquinho mais, aguarda e de repente vem um segundo fluxo de informação do sonho, que estava quase na fímbria, na margem da consciência e de repente ele é despertado. Aí você escreve. Quando você vê, você escreveu algumas coisas. Depois você para e pensa sobre o significado do sonho para você. Faça essa pergunta. Como esse sonho, o que significa esse sonho para mim? Como esse sonho pode me ajudar? O que eu acho que ele representa para mim? Às vezes não é uma representação simbólica, claro, mas você ativa a tua intuição quando você pensa no sonho. Depois você fez o recordar e o significado, você presta atenção e veja como é que foi a nitidez. Se as imagens pareciam muito turvas e esfumaçadas ou pareciam nítidas. Aí presta atenção e busque recordar o que parecia nítido e o que parecia turvo. Preste atenção para recordar com mais nitidez. E por último, você reflete se você conseguia tomar uma decisão, escolher coisas durante o sono. E aí eu tenho um grau, eu considero alguns sonhos de alto grau ou de baixo grau. Se você pratica essa técnica, você ativa muito, muito, muito mais a sua capacidade de sonhar do que antes.